Como alguém se torna uma lenda? Como alguém se torna símbolo de superação, determinação e fé até os dias de hoje? Hoje nós vamos falar e vamos entrar na mente de Ayrton Senna. Mas não para falar sobre as corridas, e sim para falar sobre a força que estava por trás do volante. Se você ainda não me conhece, meu nome é William Carvalho e todas as semanas eu trago vídeos sobre motivação, superação, histórias e dessa vez é dia de nós mergulharmos fundo na mente daquele que é uma das maiores lendas da nossa história recente. E para nós começarmos a falar sobre Ayrton Senna, nada melhor do que falarmos sobre o que movia ele, sobre o que motivava o homem por trás dos recordes, por trás de tudo aquilo que ele construiu em poucos anos de carreira. Ayrton Senna, desde muito cedo, era alguém obcecado pela melhoria, obcecado pela perfeição, mas não aquela perfeição cega, aquele perfeccionismo exagerado que te impede de agir. Não, ele tinha um perfeccionismo durante a ação, ou seja, ele se cobrava altamente, mas não paralisava por estar se cobrando. Jamais. Ele se cobrava e melhorava e era perfeccionista durante a ação. Ele agia já pensando no que melhor ele podia fazer. Tanto em qualquer lugar que você achar, você vai ver séries, documentários, você sempre vai ver que durante as horas vagas, enquanto não estava numa corrida, enquanto não estava treinando, o Ayrton estava buscando meios de melhorar o seu carro, estava buscando meios de entender novas tecnologias e trazer essas novas tecnologias para implementar no uso do seu carro e assim poder tirar o melhor do carro. E isso era constante, e para quem quer o sucesso, aqui a gente precisa trazer um pouco para esse lado, não só falando do automobilismo em si, mas nosso objetivo é trazer para o lado humano o que eu posso aprender com o Ayrton Senna para executar na minha vida. A gente tem que entender justamente isso, de pegar essa determinação e entender que muitas vezes nós somos perfeccionistas, mas perfeccionistas travados. Sabe aquela pessoa que sempre diz: não, eu vou fazer mais um curso, eu vou fazer mais uma graduação, eu vou me formar em mais de uma área para um dia eu ficar pronto. Aquelas pessoas que têm na mente que quanto mais graduação, quanto mais curso tiver, mais chance de sucesso elas vão ter. Elas não entendem que preparação não é tudo. A preparação, ela é muito importante sim, mas ela não é a parte principal. A parte principal é a ação, porque é somente agindo é que você vai saber o que realmente se encaixa mais na sua vida. É somente agindo que você vai entender aquilo que te motiva, é que você vai entender aquilo que realmente faz com que a sua alegria, a sua felicidade vibre em um nível altíssimo. E quando você fica se preparando, a vida ela vai passando e você não vai aprendendo nada, porque você não erra, porque você não tenta. E para quem já me conhece, para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu sempre falo que o fracasso ele não é um obstáculo. O fracasso ele é um passo a mais em direção do seu objetivo, em direção do seu sonho, daquilo que você mais quer para a sua vida. E se você não fracassa, se você não tenta, você nunca vai saber o que realmente te move e nunca vai saber quais seriam as suas reais chances se não tivesse perdido tanto tempo sendo perfeccionista. Você pode ser perfeccionista como o Senna, fazendo
e aperfeiçoando durante o fazer. Não esperar ficar perfeito para aí sim executar. É como ele mesmo cita em uma das suas frases: na adversidade, uns desistem enquanto outros batem recordes. Outra questão é você ter fé em algo, você acreditar fielmente em algo. Senna, por exemplo, era inabalavelmente conectado a Deus. Ele tinha uma fé em Deus absurda, algo surreal. Inclusive, daqui a pouquinho, ali na frente, eu vou falar sobre um segredo do Senna que fazia com que tudo realmente desse certo durante uma corrida para ele. Mas antes, voltando a falar aqui da fé do Ayrton Senna, ele tinha uma fé inabalável, tanto que muitas vezes ele dizia que na corrida era como se Deus estivesse guiando o volante e ele estivesse apenas como um espectador. De tanto que ele acreditava, ele estava muito Deus em várias outras questões. A fé, ela te ajuda a superar o medo, porque enquanto muitos olham para o medo e veem uma parede e não querem transpor essa parede, aquele que tem fé em alguma coisa, num poder divino, em Deus, em qualquer coisa, aquele que tem fé olha para o medo e vê que o medo está ali, mas segue com medo mesmo, vai em frente, não desiste, não se abate pelo medo. Outra questão no Senna era o autoconhecimento e o silêncio. Para quem não lembra, o Senna era muito introspectivo, muito reservado fora das corridas. Ele estava sempre ouvindo os próprios pensamentos, se conhecendo e entendendo como esses pensamentos faziam ele agir. E se você quer algo na sua vida a mais do que viver com um salário mínimo, do que simplesmente não ter propósito nenhum na sua vida, viver somente um dia após o outro sem saber o porquê realmente você está vivendo, se você não quer ter uma vida assim, você precisa se ouvir, você precisa silenciar mais a sua mente, parar por alguns minutos durante o dia e entender o que os seus pensamentos estão querendo, o que você está querendo. Aquele que conquista o sucesso, aquele que consegue mudar a própria vida e a vida da sua família, ele sabe exatamente o que ele quer, ele sabe exatamente onde ele está e onde ele quer chegar. E a única forma de você fazer isso é você se ouvindo, é você parando de apontar, e isso é o principal. Um dos maiores segredos daqueles que atingem o sucesso é que eles não perdem tempo apontando um ou outro como culpado pelo problema que é de si mesmo. Aqueles que têm a grandeza dentro de si, aqueles que atingem o sucesso, eles sabem que se algo não deu certo é por culpa deles mesmos, não de outras pessoas. Ou seja, se algo deu errado, se eu fracassei, eu preciso entender onde eu errei e o que eu preciso fazer da próxima vez para não errar de novo. Eu é que tenho que olhar para dentro de mim mesmo e entender onde está o erro. E o Senna agia muito assim. Ele entendia que o mundo externo era um reflexo do mundo interno. Então ele só focava em treinar e acreditar que ele podia chegar onde ele quisesse chegar. E o Senna tinha muita coragem de agir, mesmo com medo. Ele enfrentava riscos absurdos, mas ele não deixava com que aquele temor interno se refletisse na pista, se refletisse naquilo que ele mais amava fazer. E você pode até me dizer assim: ah, mas esse excesso de coragem tirou a vida dele. Esse excesso de coragem fez com que ele não vivesse tudo o que ele tinha para viver. Mas será mesmo que ele não cumpriu a parte dele? Será mesmo que, mesmo em poucos anos de carreira, ele não deixou um legado histórico, no qual a gente fala sobre até hoje? As lições que ele deixou fazem a vida dele ter valido
muito a pena, porque eu tenho certeza que muita gente aprendeu com muito do que o Senna deixou como legado. Se você tem medo, ótimo, mas não deixe que ele dirija a sua vida ou o seu carro, como dizia o Senna. E o legado do Ayrton Senna mostra muito tudo isso. Por quê? Porque ele correu pelo Brasil, mas o que ele ensinou foi para o mundo inteiro. O que ele ensinou sobre consciência de você ser alguém, sobre consistência, de que não adianta você fazer uma ou duas vezes. Você nunca vai ser bem-sucedido, você nunca vai atingir nada na vida se você fizer uma, duas, três vezes e depois desistir. Você, muitas vezes, até isso eu falo bastante aqui no canal, mas muitos dos ricos, dos poderosos que vocês veem aí, dos famosos de sucesso, muitos deles têm muito mais fracassos do que acertos, só que esses acertos eles foram tão grandes que eles superam o fracasso. E a vida é assim, você vai ter muito fracasso, mas para você ter os sucessos, você precisa ter esses fracassos, porque senão você nunca vai atingir o que realmente você quer para sua vida. E nisso tudo, eu separo 4 grandes pilares que o Senna deixa para nós como seus maiores ensinamentos, como o seu maior legado, que são excelência diária, coragem ativa, fé inabalável e controle interno. E lembra que eu falei ali no começo do vídeo que eu ia falar sobre algo que mais eu acredito que o Senna pelo menos tenha me ensinado? A questão do foco absoluto. O Senna, quando ele corria, ele tinha algo chamado foco absoluto, que é simplesmente quando você se desliga de todos os seus pensamentos e deixa somente o acontecer, o aqui e agora agir. Por isso que é muito importante você executar a mesma tarefa várias e várias vezes, para aí quando você for executar para valer, você usar esse foco absoluto, que é você treinou tanto, e os grandes atletas fazem isso, você treina tanto uma certa habilidade, que na hora que você vai executar ela para valer, você desliga todos os seus pensamentos e só deixa ela fluir. Só deixa tudo fluir. É o estado de flow, que muitos conhecem como estado de flow. Sabe quando você está executando algo por horas e horas e horas e você nem vê o tempo passar? Então, este é o foco absoluto. Treine aquilo que você quer. Treine a sua comunicação. Treine a sua leitura. Treine o seu discurso. Treine tudo ao ponto de você internalizar essas ideias e depois só ir. E como você tem vivido? Você tem vivido com esse tipo de mente, dessa questão do controle interno, de se ouvir, de ter coragem, ou você tem deixado a vida te levar? Então, escolha hoje viver uma vida de propósito. Não precisa que você esteja numa pista de corrida para ser uma lenda, assim como Ayrton foi. Você só precisa viver o seu sonho ao ponto máximo de você inspirar outras pessoas. Se esse vídeo te inspirou, fez com que aquela vela acesa dentro de você virasse uma chama, compartilhe com um amigo seu que você acredite que esteja passando pelo mesmo que você, que precise também desse empurrãozinho. Deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para seguirmos juntos nessa jornada de transformação. Até a próxima!